Bem-vindo ao canal do arquiteto. Antes das pessoas começarem a obra, o que elas pensam? Cimento, tijolo e orçamento. Mas elas esquecem do que é mais importante antes do primeiro caminhão chegar lá na sua obra. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu vou passar aqui um checklist do que você precisa. Faz a conferência aí. Se você não fizer, provavelmente você vai ter um prejuízo aí na sua construção. Se você está planejando já fazer uma construção para começar agora recentemente, dá uma checada no checklist. Ou se você não vai construir por agora, mas você quer ter esse conhecimento, faça a checagem também. Se isso te ajudar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e também dar uma curtida nesse vídeo aqui, para que você possa cada dia mais receber conteúdos de qualidade aqui no canal do Arquiteto. Primeira coisa, um projeto aprovado por você, um projeto que você gosta. Então, se a obra é sua, você precisa ter o quê? Um projeto arquitetônico que definiu os ambientes de acordo com o que você gostou. Então, você tem esse projeto aí. Agora, deixa eu te perguntar, e o projeto estrutural? Importantíssimo você ter um projeto estrutural também, porque se esse projeto estrutural falha ali em algum momento, vamos dizer assim, você vai precisar de alguma informação e você não tem esse projeto, isso pode gerar algumas modificações na sua construção e a gente sabe que modificação em obra custa caro. Segunda coisa, você tem aprovação desse projeto na prefeitura da sua cidade. Então, se você não tem, você precisa ter o projeto arquitetônico aprovado, você precisa ter o alvará de construção, você precisa ter uma RT ou RRT vou até colocar o vídeo aqui, falando a diferença de RRT e ART, tá? Se você tiver dúvida, depois você clica lá. Então, você tem esse documento de responsabilidade de um engenheiro, de um arquiteto, você pode até começar a sua obra sem nada disso, mas você vai ficar suscetível a embargo, que é a fiscalização chegar, fazer um embargo da sua obra, mesmo que você termine ela, isso aí vai ter problemas na hora da regularização. Eu tenho até que fazer um vídeo falando dos danos, o que vai prejudicar você ter um embargo no seu lote, na sua construção, focado nisso. Depois eu falo sobre isso, eu não vou detalhar isso aqui agora. Mas o fato é, você corre risco de multas, embargo e também de problemas aí futuros relacionados à regularização, porque em algum momento você pode precisar de alguma coisa e esse embargo pode ferrar tudo. Próximo, você tem um orçamento fechado, e quando eu falo aqui em orçamento fechado, significa que você tem um orçamento de material detalhado, do que você vai gastar em cima desse projeto estrutural, arquitetônico, e também da mão de obra. É importantíssimo você fazer diversos orçamentos e escolher um, mas que tenha toda essa já previsão, porque o projeto ele nada mais é do que a definição do que vai ser a construção. Então você não precisa entrar em uma obra para saber o que você vai gastar de material, o que você vai gastar com mão de obra, porque você já tem que fazer isso calculado. E além desses valores, deixar de 10 a 15% desse custo, desse orçamento aí completo, guardado. Caso ocorra algum imprevisto, caso tenha que pagar alguma taxa a mais. Então você precisa ter esse controle aí muito bem definido. Se você entra numa obra e não sabe, se você vai entrar numa obra, seja reforma, seja construção, e você não sabe quanto que isso vai gastar, quanto que isso vai chegar, você está em um perigo, porque você pode gastar muito mais do que você tem, a obra pode parar, você vai viver ali com problemas. Isso gera problemas não finalizar uma construção. E realmente é importante você fazer o planejamento, porque é o seu dinheiro também. Então você não quer ter prejuízo aí com o valor que você tem, que provavelmente não foi fácil de você conseguir, está fazendo essa obra aí, ou reforma. O quarto item desse checklist, você tem um cronograma dessa sua obra. Quando que essa obra sua vai começar? Quando cada etapa já está definida, fase de fundação, fase de alvenaria, fase de colocar o reboco, fase de passar o sistema hidráulico, elétrico, você tem tudo isso já definido, essas etapas, ou você está
começando a sua obra às cegas. Porque uma coisa eu te falo, se o material, vamos colocar ali que você está fazendo uma etapa e aí de repente precisou do material e você vai lá comprar. Aquele profissional vai ficar parado. Às vezes você vai ter um gasto porque você está pagando ali pelo serviço desse profissional, isso pode gerar custos para você. Então é importantíssimo você ter um cronograma que ele faça sentido e prazos. Quando que você vai terminar essa obra sua? Ou você nem sabe quando isso vai terminar. É importante você ter o cronograma e seguir ele, porque se ele atrasa uma parte, você sabe que o final da obra adiou tanto. Eu converso com muitas pessoas que está construindo e eu pergunto, quando que vai terminar essa obra? Aí a pessoa fala assim, rapaz, não sei, tá indo aí. Mas o que acontece nessa situação? O material chega e aí não chegou naquela fase ainda, o material está lá. E esse material ele pode gerar o quê? Estragar na obra, já aconteceu, né? De materiais que ficam lá parados, acaba estragando. Então, você precisa ter organização, definição de etapas antes de entrar em uma obra e uma reforma. Isso é importante para você ter uma qualidade, uma economia na sua obra. Quinto, profissionais contratados. Você já tem o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obra, você já tem definido os valores com esses prestadores de serviço, quanto que você vai pagar, quanto que você já definiu esse custo, ou você está ali pensando assim, quando as coisas acontecerem ali, a gente pode negociar, vou negociar por etapa, aí é complicado, porque você negocia a fundação, aí quando chega na outra parte, aí você vai negociar essa parte com o profissional, aí ele fala assim, às vezes vai passar um preço alto, porque vê que você está dependendo dele, vamos colocar que você quebra esse contrato com ele, vai ter que contratar outro profissional, enquanto isso o prejuízo está acontecendo. Então, você precisa ter muito bem definido esses profissionais aqui antes, já definido valores de forma clara. Quando você fecha com o mestre de obra, faça um contrato. Esse contrato precisa estar especificando o máximo de detalhes possíveis. Muita gente tem dor de cabeça porque não está especificando quase nada em um contrato. O contrato basicamente está escrito, valor tanto para entregar essa casa. Pronto, acabou. Isso gera dúvidas. E aí, qual que é o valor realmente que vai ser pago? Esse profissional, ele já está ciente que ele vai receber isso? Ou ficou em aberto caso ele queira cobrar um valor a mais? Qual que é a telha que vai ser utilizada? Qual vai ser a inclinação ali no projeto? Já combinou isso com o profissional? Porque às vezes ele olha e fala, isso aqui não estava, né? Eu não tinha visto que o telhado era assim, precisamos adicionar aqui uma cobrança a mais. Então é importante deixar tudo claro, porque senão depois você vai ter problema com esse profissional que vai sair, vai ser difícil demais você sair para cobrar ele judicialmente, de uma forma, e no final das contas, provavelmente você vai ficar com prejuízo e ainda vai ter que colocar um outro profissional, sua obra vai ficar parada. Então, coloque isso no seu checklist e verifica se você já tem isso antes de começar uma obra. Sexto, planejamento de compras. Qual que é o material de acabamento que você vai colocar nessa construção e reforma? Levanta esse checklist antes. Qual tipo de esquadria você vai colocar? Qual tipo de telhado você vai colocar? Você já levantou essas informações, já foi até o local? Então é importante que você tenha todo esse levantamento aqui antes de iniciar a sua obra, porque se você não tem esse conhecimento aí, essas informações, e você pensa, vou comprar ao longo da obra. O que vai acontecer? Você não vai ter tempo de fazer um orçamento, você não vai ter tempo de sair procurando o preço melhor, e no desespero, o que você vai fazer? Você vai pagar mais caro. Sétimo e muito importante, infraestrutura da sua obra. Então, olha só, você tem um local para guardar os materiais, então tem lá o cimento, tem o motor da betoneira, e aí você vai deixar ele solto lá, que pode sim ter um furto, ou você tem um local para poder guardar todos esses materiais de obra. Outra coisa, já pediu a energia provisória?
já pediu a água provisória ou você pretende iniciar lá sem isso e aos poucos ir colocando, porque às vezes isso demora demais. E outra coisa, tem banheiro para esses funcionários que vão estar trabalhando ali? Você já arrumou essa estrutura? Ou esse pessoal vai ficar ali sem nada? Então, isso aí é importante já estar arrumado antes que as coisas na obra aconteçam e comecem. Eu vejo muita obra que o pessoal começa e não tem nada lá. O pessoal fica indo na padaria para ir no banheiro, fica fazendo as coisas correria ali e você vê que isso faz o trabalho render menos, demora mais tudo ali. Então você precisa olhar essa questão da infraestrutura, porque ela é base essencial. Como você vai iniciar sem energia? Como você vai iniciar sem água? Se você deixa para resolver isso quando vai iniciar a obra, às vezes você já fechou um contrato com a equipe que vai construir, e esse pessoal não vai querer ficar parado, então eles vão querer pegar uma outra obra. Então, com isso, você pode ter sim um prejuízo aí para poder até segurar e manter esse contrato, porque você não deixou as coisas prontas para essa equipe iniciar um trabalho ali sério. Oitavo e último, você tem uma reserva financeira ou você está entrando na construção pela fé? Tem muita gente que entra pela fé, fala, Deus vai mandar aí o dinheiro, só que qualquer imprevisto que aconteça, você vai ter que parar a sua obra. Eu já vi várias obras sendo paradas por falta de recurso. Pensa o seguinte, se você vai gastar 300 mil para fazer uma obra, uma reforma, tenta guardar 20% desse valor ali, ó, caso ocorra algum imprevisto. Obra, lembra o seguinte, a obra ela está suscetível a diversos problemas e cada problema que vai aparecendo é um gasto a mais. Dificilmente vai dar gasto a menos. O gasto normalmente que eu vejo é a mais. É raro você ouvir falar alguém falar assim, nossa, o orçamento estava lá 400 mil, eu gastei só a metade. Maravilha, que bom. A maioria você vai falar, vai ver a pessoa falando de problema. Nossa, eu tinha tanto e o gasto foi bem maior do que eu planejava. Nossa, a fundação aqui já levou metade do meu dinheiro e eu estou agora construindo pela fé. Então, veja isso, analise isso. Não comece uma obra se você não tem reserva financeira. Esse é o último item, porque não adianta. Se você não tem reserva financeira, espera. Vai, faça as coisas com tranquilidade. Ter paz durante uma obra é extremamente importante. Lembra que começar uma obra não é começar a colocar ali o primeiro tijolo. Comecei a obra. Não, a sua obra ela inicia assim que você faz o projeto. Ali já iniciou a sua obra. Então, quem planeja antes, economiza depois. Quem não planeja antes, vai gastar mais depois. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, dar uma curtida e lembre-se, a arquitetura está em tudo.